Capítulo 5. Veja as coisas como elas são. As circunstâncias não ocorrem para atender às nossas expectativas. Os fatos acontecem como têm de acontecer. As pessoas comportam-se de acordo com o que são. Acolha as coisas que de fato conseguir. Abra os olhos. Veja as coisas como elas são e preserve-se assim da dor causada pelos falsos apegos e os estragos evitáveis. Pense no que lhe dá prazer. Os instrumentos, sejam quais forem, de que você depende, as pessoas que lhe são caras. Mas lembre-se de que cada uma delas tem caráter próprio, separado, independentemente da maneira como as vemos. Como exercício, pense nas menores coisas às quais você está ligado. Por exemplo, vamos supor que você tem uma xícara favorita. É, afinal de contas, apenas uma xícara. E caso ela se quebre, você pode lidar com o fato. Em seguida, passe para coisas mais importantes ou pessoas às quais você se sente mais apegado. Lembre-se sempre, por exemplo, quando abraçar seu filho, seu marido ou sua mulher, de que está abraçando um ser mortal. Assim, se um deles morrer, você será capaz de suportar a dor da perda com maior serenidade. Quando algo acontece, a única coisa que está em seu poder é a atitude com relação ao fato. Suas alternativas são a aceitação ou o ressentimento. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos em si, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. Pare de se atemorizar com noções irrefletidas, reações impulsivas e com suas impressões sobre como as coisas são. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam nem o que parecem ser. São aquilo que são. Durante a leitura de Arte de Viver, você vai reparar que alguns capítulos são muito parecidos, mas eles têm as suas particularidades, têm um foco ali principal. No capítulo 3 do livro, nós aprendemos a reconhecer as aparências, reconhecer as coisas pelo que realmente são, ou seja, nós aprendemos a identificar, a distinguir. Já no capítulo de hoje, Epíteto nos convida a ver as coisas como são, ou seja, a enxergar, a ponderar. Dando sequência na leitura comentada do capítulo de hoje, Quando nós olhamos para as coisas como elas são, nós refletimos sobre a sua natureza. Nós entendemos que a maioria dos acontecimentos que geralmente nos abalam, eles são inevitáveis. Isso nos ajuda a pensar, quando nós refletimos sobre isso, com maior clareza sobre esses acontecimentos e como lidar de uma forma mais serena e menos dolorosa com eles. No decorrer da leitura, inclusive, ele nos ensina como preparar a nossa mente e as nossas emoções para esses acontecimentos. E a reflexão nos leva a pensar em como devemos examinar as nossas expectativas, o apego que nós desenvolvemos em relação às coisas, em relação às pessoas, afinal, nada acontece da forma como nós queremos. Em relação ao apego, na filosofia budista, eles afirmam que a base da causa do sofrimento é o apego. E se você analisar melhor, você vai ver que faz todo sentido. Quanto mais ligados nós estamos a alguma pessoa, a alguma coisa, mais estamos sujeitos a sofrer. Mas se nós trabalharmos o apego a fim de enxergar as coisas como elas são, nós vamos ter a possibilidade de evitar alguns estragos que podem acontecer na nossa vida, Um exemplo disso é o seguinte: imagine uma pessoa que teve um casamento que acabou, de alguma forma, não conseguiu aceitar, suportar o fim desse relacionamento, se entregou ao alcoolismo. Nós não sabemos a totalidade dos fatos aqui, mas nós sabemos de duas coisas. Primeiro, que nada é permanente.
E segundo, que nós não controlamos as outras pessoas. Cada um tem a sua forma de pensar, de agir, tem suas vontades, tem o seu caráter, e isso está além de nós. E faz voltar no primeiro ensinamento do livro, que é saber distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode, né? E apesar do acontecimento, o Epíteto nos diz que nós só temos duas escolhas, que é aceitar ou ressentir. Ressentir é remoer os sentimentos negativos, sentir novamente, né? E assim, não é fácil aceitar acontecimentos negativos, principalmente quando eles ocorrem de forma repentina e inesperada. Por exemplo, nós sabemos que a morte é inevitável e que não possui hora nem data para acontecer. Nós somos seres mortais, né? Estamos sujeitos a doenças, a acontecimentos que nós não controlamos, que podem ceifar a nossa vida a qualquer momento. E mesmo sabendo disso, nós criamos a ideia de que o curso natural da vida é envelhecer e morrer quando já estiver idoso. O ser humano, na verdade, ele não lida muito bem com a morte. A maioria do tempo a gente evita pensar nisso, mesmo sabendo da sua inevitabilidade. Mas se, por exemplo, um parente próximo descobre uma doença terminal ou morre de uma forma violenta ou trágica, é muito difícil de aceitar. E nesse caso, as pessoas próximas vão sofrer. O sentimento de dor, de perda é inelutável em qualquer ser humano. A principal atitude nesse caso é a negação, é não aceitar o que aconteceu, mesmo isso não mudando o fato. É importante lembrar aqui que aceitar não é simplesmente se conformar com o que aconteceu, sem espaço para você demonstrar sentimento e sentir a sua dor. Pelo contrário, no próprio exemplo presente na leitura, ele nos diz que dessa forma você será capaz de suportar a dor da perda com maior serenidade. Ou seja, aprender a carregar e a resistir à sua dor de uma maneira mais calma, sem impulsos e reações irracionais. Aceitar aqui então é acolher, tratar com amor, com resiliência o seu sentimento, né? E no final do capítulo, ele complementa dizendo que o que nos assusta não é o que acontece, e sim a maneira como nós pensamos sobre isso. Porque as coisas, elas são como elas são, nossa vida está sempre mudando, sempre se transformando. Tudo na vida é assim, nada é estável, tudo é impermanente, está em constante mudança e nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu confesso que esses ensinamentos eles são muito profundos, é muito difícil colocar em prática, mas eu tenho consciência de que crescer não é fácil, crescer dói, né? E se de fato nós queremos evoluir, precisamos lapidar a nós mesmos para sermos pessoas melhores a cada dia, né? Bom, na dinâmica de hoje, é uma dinâmica um pouco diferente. Eu gostaria de te convidar a fazer um lindo desenho. Usa toda a sua criatividade, suas melhores canetas, lápis de cor, faz uma verdadeira obra de arte. E aí eu vou te contar o que você vai fazer depois que o desenho já estiver pronto nos comentários. Daqui uns dias, faz o desenho, depois eu volto aqui nos comentários, você conta pra mim nos comentários que já finalizou o desenho e aí eu vou te contar o que você vai fazer, tá bom?